Oi, gente, tudo bem? Bom, aconteceu uma coisa comigo e eu vou falar para vocês para servir de alerta para as pessoas. Eu fui ao posto de gasolina para colocar gasolina no carro. Ok, coloquei a gasolina e o atendente que me atendeu, ele falou para verificar o óleo e com certeza eu sempre acho legal ver como o óleo tá. E sim, ele abriu o capô, verificou o óleo, viu que estava tudo certo e aí terminou o serviço e falou para mim, pro meu marido, se a gente gostaria que fizesse uma limpeza no motor. Ele era um vendedor simpático, ele explicou que a limpeza no motor seria algo mais rápido e que ele não cobraria o serviço a mão de obra, somente os produtos. E ele enfatizava isso: eu não vou cobrar mão de obra, somente os produtos. E na hora, como a gente estava lá, a gente tinha tempo, eu pensei: eu nunca fiz limpeza no motor. Para mim é algo mais benéfico do que ruim. Então, que custa experimentar, né? Fazer uma limpeza no motor. E aí ele explicou pra gente que a limpeza do motor sairia por cerca de R$ 60 e a limpeza mais lá na parte do óleo do motor sairia R$ 29,90. Eu vou arredondar aqui para R$ 30. Aí a gente falou, tá ok, se esse é o valor para você limpar o nosso motor, porque realmente estava empoeirado, ele abriu o capô, mostrou pro meu marido, fez questão de mostrar para ele. Meu marido falou, ok, a gente confiou nele. E ele fez a limpeza. E assim, perto do nosso vidro do carro, ele foi abrindo alguns tubinhos pequenos, assim, cerca de 15 tubinhos, e deixou lá pra gente visualizar, né, na frente. Parece que ele começou a abrir os tubinhos assim de forma bem rápida, para fazer o serviço rápido. E depois que eu fui entender por que ele queria fazer o serviço tão rápido. Cada tubinho daquele valia R$ 30. Não era o serviço de limpeza do motor, apenas o serviço de limpeza do motor R$ 30, como ele havia falado. R$ 29,90, mas eu arredondei para R$ 30. Então, R$ 30 vezes 15 tubinhos dá o valor de R$ 450. E ele soltou essa informação pra gente, que ele perguntou, eu posso usar 15 tubinhos? Eu falei, a gente falou, não, tudo bem, o serviço é R$ 29,90, 30, então você pode usar o que for necessário para limpar o motor. Aí ele acabou falando, já quando já estava terminando o serviço, que cada tubinho equivalia a R$ 30. E nisso, claro, meu marido, ele indagou, falou assim, por que que você não explicou direito pra gente isso? E ele desconversava bastante. E nisso ele se justificava dizendo que avisou pra gente que o serviço custaria R$ 29,90. E a gente rebatia dizendo que não. O que ele explicou foi que o serviço geral da limpeza da parte do motor, mais especificamente do óleo, custaria R$ 29,90. E não que cada tubinho que ele utilizasse custaria R$ 30. Então a gente pagou o valor de R$ 450, mais a gasolina que colocamos, totalizando aí um total de R$ 513. E na hora que isso aconteceu, eu vi que a gente tinha sido enganado, que ele agiu de má fé. Eu não sabia para quem falar isso que aconteceu, porque pensei, se ele fez isso com a gente na maior tranquilidade, ele com certeza vai fazer isso com os próximos clientes, porque isso deve interferir no salário dele, ele deve ganhar algum bônus a mais, enfim. E eu tô aqui justamente para falar que qualquer pessoa pode cair nesse golpe, apesar de não ser como os golpes que a gente recebe pela internet. Para mim, eu classificaria isso como um golpe. E o total nesse dia que eu ganhei no posto, só com esse serviço que ele fez, mais a gasolina, deu R$ 513. E aí eu acabei parcelando em 3 vezes, que deu R$ 171. E por curiosidade, 171, um número, aliás, 171 significa malandragem, significa estelionatário, é um termo policial usado, 171, para casos de pessoas que cometem crimes, são malandras, enganam os outros. E na hora eu até pensei, parece um sinal de Deus dizendo, eu vi o que ele fez. Então, vocês que têm carros, vocês jovens, principalmente, pessoas que, como eu, não sou tão jovem, mas eu, na ingenuidade, eu acreditei na simpatia daquele vendedor, eu senti uma confiança nele, eu pensei que ele ia fazer um ótimo trabalho e que ele estava sendo claro comigo. Mas, infelizmente, a gente não sabe de tudo nessa vida e a gente acaba caindo em golpes e depois a gente se decepciona muito por nós não
a gente não percebe isso nas pessoas no momento, só depois que a gente vê que toda aquela simpatia, aquela generosidade era por interesse, para arrancar alguma coisa da gente. É isso, gente. Tomem cuidado nos postos de gasolina quando forem abrir o seu capô e oferecerem serviços de limpeza de motor, limpeza de óleo, porque eu não sei da onde vem essa malandragem, se vem de cima ou se foi esse atendente que inventou isso na hora, não sei, mas isso é um golpe. E não quero que ninguém mais caia nesse golpe.